convidado? No programa de hoje teremos os craques. Não sou eu, são vocês! O que importa é ser feliz. Você tá aí hoje. Infeliz, gordo e liso. Pode acontecer com todo mundo e que tem solução. Guto Galamba e Dr. Guido Boabaide. Ó, o Delari, ó. Pegou o Delari no pulo. Ah, o Delari, né? É? Normal. Delari. Pegou o Delari assustado ali, ó. É. E aí, Galambá, como é que é? Tranquilo? Maravilhosamente Boa. bem. Então, tem que falar diferente agora. Maravilhosamente bem. O que você tá Aprendi. falando? Eu quero mais filho. A voz? Papai, ele é papai. Papaizão. Você sabe que as pessoas que têm a voz grave são mais requisitados pelas mulheres. A mulher não gosta de homem com voz fina. Isso é fato. Isso é fato. Vamos começar a falar com reprodução. assim. E o Cara que tem Anderson voz Silva? fina. O cara que tem voz fina, a mulher não gosta. Ah, mas é por isso que ele Engraçado. bate em todo mundo. Anderson Silva. Deve ser alguma coisa da evolução. Mas o Adriles, por sua vez. Zuzu tá grávida, pô. Deve ser... Eu tenho não tenho mas uma quem voz falou que é grossa. Terceiro filho. Então. Não, mas você não tem voz fina. Ah, tá. Quando a voz é assim. Tem que ser a voz de... Ô, querido. É igual a do Guto. Suécia. É isso aí. A do Guto Voz é do fina. Adriles. Ô, querido. Muito bem, pode fazer. Eu tô gripado. Primeiro, queria parabenizar. Posso fazer uma pergunta? Claro, lógico. Sejam bem-vindos aqui. Não conheci Obrigado. o doutor, o trabalho Obrigado. dele. Vocês têm alguma parceria ou vocês vieram falar da pauta da infelicidade? Isso é uma coisa que a gente está vendo. Falar da pauta da infelicidade, mas isso não impede que uma parceria saia daqui feita. Aí, tá vendo? É bom de Falei negócio. pra vocês. Bom é que a nossa parceria contribua para quem tá nos ouvindo agora. Perfeito. Eu tô vendo uma tristeza das pessoas na rede social. É um olhar para o horizonte. Você vê que as pessoas estão cada vez mais desoladas. Se o padre está em depressão, imagina a população que não tem Deus no comando. Por que as pessoas estão nessa situação? Eu pergunto isso se tem alguma relação da dopamina, do cara estar muito viciadão naquilo e se isso contribui para o cérebro ficar mais doente. Tem dois vieses de análise, né? Eu vou falar sem ser da doença, o Guido fala mais da doença, que ele é psiquiatra, sabe mais que eu sobre isso, tem mais propriedade. Mas a velocidade informacional hoje nos coloca numa posição, Dani, de necessidade de um conforto muito rápido, de uma recompensa muito rápida e de autorresponsabilidade completamente inexistente. Então as pessoas hoje elas querem fazer tudo o que elas querem fazer sem ter responsabilidade nenhuma sobre seus atos. E só tem um tipo de ser humano que consegue fazer isso, né? Que é um bebê recém-nascido. Ele caga na sua cara e você fala, que maravilha, cague de novo, meu filho. Então as pessoas têm que começar a, de verdade, se adultizarem. Eu estou pensando em criar uma creche de adulto, para ver se a gente começa a tomar conta disso. Mas, em contrapartida, tem o viés também genético, que por mais que a pessoa esteja bem, esteja com grana, a doença pode aparecer, né, doutor? E aí a importância de definir e distinguir o que é tristeza do que é depressão. Esse ciclo de comparação, superexposição, superinformação, frustração, ele sobrecarrega o cérebro. O cérebro ele não consegue processar tanta informação. E aí existem as pessoas que vão ficar com aquela tristeza existencial, aquela sensação de insatisfação pessoal, mas tem aquelas pessoas que vão ter uma mudança no funcionamento do cérebro. E aí a gente vai passar para a medicina, que é a mudança química, a mudança inflamatória, a mudança da qualidade da comunicação dos neurônios, e aí não é só tristeza. Aí a gente tem o quê? Um cara que ele não gosta mais de fazer nada, ele está triste o tempo inteiro, ele está desanimado, ele está pessimista, ele está cansado, ele não dorme bem, ele não consegue mais raciocinar direito, atenção, concentração, memória diminuídas, insegurança, medo excessivo. E aí esse ser humano, ele está diferente. Isso é depressão. Isso é depressão. Putz, você que era aí eu. É diferente do cara que está triste. E aí envolve, sim, aquela sobrecarga dopaminérgica, ela estressa o cérebro e aí acontece um conjunto de desregulação no cérebro, que a gente pode resumir como uma desregulação química. Mas esse ser humano aí, ele já precisa de tratamento. Isso acaba gerando um círculo vicioso, né? Porque o cara tá nesse ciclo inteiro, mas ele janta miojo com Coca-Cola. Bom, então gera um ambiente obesogênico também, não só físico, mas mental também, né? E aí tu vê que no caso da depressão, então tem que ficar claro isso aqui. Qual que é a câmera que eu olho aqui? Tem várias. Você pode olhar para cima, claro, que tem um drone. Aqui, ó, você que está escutando a gente, depressão, gente, é bem diferente de tristeza.
Tristeza é a alma ficar sofrendo. Depressão é a alma ficar doente. É diferente. E aí, o que acontece aqui? Aí tem a confusão, né? O ser humano lá que está com depressão, ele pode ter alteração de apetite, em geral tem. Então, mas isso aí, doutor, também é uma defesa da pessoa, porque, por exemplo, se eu estou triste, se eu chego para você e falo, eu estou triste, doutor, é uma coisa que é minha. Sim. Se eu falar, eu estou com depressão, estou doente, me dê um remédio. Quando você usa a depressão para dizer que é sua tristeza, você está querendo um remédio. Você está tirando a responsabilidade de você, ou não? Aí o médico que tem que ser bom para determinar se tu só tá triste e tu não precisa de remédio, ou se tu Não, se eu chego no médico e falo, doutor, eu estou deprimido. Tem remédio para quem está deprimido. Tem remédio. Agora, para quem está triste, não tem remédio. Ou tem remédio? Tô na fossa. Não, Na minha época era fossa. A fossa. Tô na Tomei um fossa. pezão na bunda. Não, então, mas hoje em dia não se confunde muito isso? Se confunde. E aí, bom, foi no médico, tenho depressão. O que eu vou fazer como médico? Eu vou fazer uma avaliação diagnóstica. O psiquiatra, turma, é igual a qualquer outro médico. Ele tem que fazer um exame do estado mental do indivíduo. Vai no pneumologista, o cara pede pra tu respirar e soprar no negocinho lá, e ausculta pra ver se tem chiaço no pulmão. O psiquiatra, ele vai avaliar as tuas funções mentais. Ele sabe o que é depressão e o que não é. É tristeza, exatamente. Ô, doutor, mas assim, a tristeza, vamos supor, o cara só tá triste, que nem o Emílio falou, o cara tá na fossa. Esse período que ele tá triste, isso pode desencadear uma depressão, algo do tipo? Muito boa pergunta. Olha, eu que passei pra ele. Foi. Passou Eu escrevi, colesterol mandei aí. papel pra ele. Então, Sai daqui, barrigudo. a depressão ela é desencadeada por uma combinação de fatores, que pode incluir uma predisposição genética, como qualquer doença. Ela vai incluir estressor externo ou interno. Aí pode incluir outras doenças, desequilíbrio hormonal, abuso de substância, burnout no trabalho e por aí vai. Então, na grande maioria das vezes, os primeiros episódios depressivos, eles são desencadeados por estresse. Perfeito. Então o cara começa a sofrer lá numa camada psicológica e emocional. E a partir de um determinado momento, esse sofrimento vai lá e impacta o hardware lá, que é o nosso cerebrão. E ali o cérebro fica inflamado, desequilíbrio químico, as conexões dos neurônios não funcionam tão bem, que é a neuroplasticidade, aí não cresce neurônio novo, e aí o cara passa a funcionar diferente. O espelho fica embaçado, tu não consegue mais te enxergar como tu é. Baixa autoestima, insegurança, medo excessivo, negativismo, tu enxerga a vida mal. O cérebro processa tudo que a gente pensa e sente. O cérebro está funcionando mal, todas as nossas funções ficam distorcidas. Boa. E a depressão, ela é muito parecida com a obesidade no quesito que o Guido estava falando. Ela tem um caráter genético muito forte, mas o caráter ambiental chega a falar mais alto que o genético. Então a gente estava até conversando antes, não é porque uma pessoa vai ter um estilo de vida, porque dieta é uma palavra bem do grego, significa estilo de vida. Todo mundo aqui dá dieta, até o Morgado. Eu tô. Tá, é principalmente. ruim, estilo de vida, mas tá de dieta. Certo. Se eu tenho um estilo de vida que não é obesogênico ou não me induz a ter o desenvolvimento de uma doença chamada depressão, como a gente está discutindo aqui, mesmo que eu tenha o caráter genético da depressão, diminui a probabilidade desse acometimento da doença. Entende? Certo. Então, o ambiente que a gente está vivendo hoje, com essa velocidade informacional, com essa ausência de autorresponsabilidade, com essa a musicalidade, por exemplo, eu fiz um post hoje de um compilado de artigos que eu estava lendo, de como a música molda o caráter. Principalmente na faixa etária dos 17 aos 25, elas ficam registradas como marcas, cicatrizes emocionais. A nostalgia que a gente sente quando lembra de uma música daquela época, qual é a nostalgia que essa galera vai sentir hoje, Emílio? Senta na minha Glock, te peguei atrás da Porsche azul. Essa geração está sendo moldada, o caráter dela, as habilidades emocionais, como eu vou lidar com a tristeza, também vendo quem são as pessoas que me influenciam e que eu admiro hoje em dia. Isso é muito complicado. Não isso tem gera referência, um ambiente, né? que induz a depressão, que induz a uma obesidade mental, e isso gera o que a gente estava conversando antes. Tem um caso, tem vários casos de atletas que supostamente têm um treino físico com alguma intensidade, têm uma alimentação supervisionada e que ficam em depressão. A gente pode lembrar do Whindersson Nunes, que
que apesar de não ter uma carreira longa como atleta... Mas a charuta também, né? A maconhona, o dedo de gorila. Mas você também tem o cara dá uma... Você tem o Luan, que foi jogador Chifre. do Corinthians, foi o melhor da América em determinado Libertadores, e cada vez mais tem pelo menos episódios disso, assim. Em tese, o que você falaria? Bom, eles têm depressão, mas ainda assim seria muito maior a chance se o número... É que o estilo de vida, Sami, ele não impede o acometimento da doença. Sim, ele diminui a probabilidade. É tipo investimento, por exemplo. Tô com um negócio massa para ganhar dinheiro aqui. Cada um vai me dar 10 mil reais, eu vou jogar tudo na Mega da Virada. É possível que ganhe? É provável? Não. Então, a gente tem que trabalhar no ramo da saúde também com probabilidades. Por quê? Diagnóstico certo só tem um. Prognóstico tem uma cacetada. Ele pode trabalhar de um jeito completamente diferente do outro médico e os dois estão corretos. Então, quando eu pego um Whindersson, nesse caso específico, a gente pode também inverter o viés. Ele é uma exceção de uma pessoa que tem um estilo de vida. Mas o Mamá do FMS, por exemplo, ele tá salvando literalmente a vida desses influencers, cara. Que estavam esquecidos. Tinha um influencer que estava dentro de uma clínica psiquiátrica, internado, e foi salvo porque foi pro FMS lutar. Então, o esporte é um balizador de caráter. Porque dentro de uma competição esportiva, seja lá qual for, não tem dinheiro, irmão. É tu contra tu e contra o outro ali. Então ganha quem é o melhor mesmo. Então, para ganhar grana hoje no mundo, por exemplo, é mais fácil ficar milionário do que meter o shape. Porque para ficar milionário eu consigo delegar quantas pessoas trabalhando aqui. Agora, para correr na esteira, é só tu. Para fazer a dieta é só tu. Exato. E isso, para uma geração que tá frágil emocionalmente, não é uma libertação, é uma prisão. Porque, meu irmão, eu não vou dar conta disso, não. Que é aquele lance que você fala da autorresponsabilidade. Hoje a gente demanda tudo, quer passar tudo pros outros. E quando são coisas que a gente mesmo precisa fazer, é onde a gente tem a primeira falha. Quer ver uma frase que eu gosto muito, eu uso muito com meus clientes de mentoria? Você controla tudo o que acontece na sua vida? Não. Mas de tudo que você controla, você tem controlado tudo? Não. Essa é a merda. Pô, eu não controlo tudo, não. Então por que eu tô prestando atenção onde eu não tenho controle? Exato. Vou focar onde eu tenho controle. São poucas coisas, pô. Alimentação, sono, treino, pensamentos que eu vou nutrir na minha cabeça. Porque eu não escolho qual pensamento vai vir, mas eu escolho quanto tempo eu vou dar atenção a esse pensamento, pô. Sim. Cara, eu não quero pensar isso aqui, não. Eu faço ancoragem neuromotor. Eu faço assim, eu não quero pensar nisso. Mas se o seu cérebro estiver doente, como ele falou, aí você tá... Aí é medicação. Aí que tá o... né? Aí que tá o... pulo do gato, porque e aí é que muita gente fica mal e se lasca. Porque assim, ó, e aí, Sami, o cara vai lá, tem uma vida saudável, regrada e fica doente. Mas não são tão poucos, assim, né? A gente falou do índice, assim. Não, tem mas aquela. Tem um monte, cara. Isso aí eu vejo nas empresas, vejo no consultório. E aí o ser humano lá tem uma vida saudável, faz o dever de casa e começa a ficar deprimido. E aí esse cara, ele vai ficar com vergonha, ele vai achar que ele tá fracassado, ele não vai contar pra ninguém, ele não vai entender por quê. E na maioria das vezes é porque o cara não entende que é uma doença que nem eu tenho a minha asma aqui, que eu tô meio rouco. Cara, eu sou atleta, eu não fumo e às vezes eu tenho crise de asma. Se eu não tivesse os hábitos saudáveis, eu seria um paciente muito mais grave. E aí entra a questão do tratamento. Porque aí hoje, o que acontece? O que a gente sabe na medicina? Depressão leve, que deve ser aproximadamente 20% dos casos, 30%, trata com alimentação, ajuste de rotina, dormir bem, gestão de estresse, wellness. E, em geral, reverte psicoterapia. Agora, depressão moderada para depressão severa, se não tomar remédio, vai piorar. Mas eles falam que a atividade física, eles falam, né? Os especialistas falam que a atividade física tem o mesmo efeito que a medicação. Mas o problema é o seguinte, ó, aí aí o cara tá lá deprimido, ele não tem energia, cara, pra ir pra tomar levantar, banho. né, bicho? Ele não tem energia pra levantar. E ele vai lá no médico, o cara fala assim, cara, tem que correr. Vai pra academia 4 vezes por semana. O cara não tá conseguindo mal escovar o dente. Mal ele consegue ir ao médico. Exatamente. Mas então, isso aí chega a ser um caso extremo ou é o moderado isso aí que tá falando? É do moderado pra cima, não é? E claro, o cara que não consegue escovar o dente, beleza, é o moderado pra severo, não é? E felizmente os casos severos são a minoria. Mas o que acontece? Em geral, a depressão começa fraca. E devagarinho ela vai escalando. E isso toma meses, anos e anos e anos. E aí o cara vai se acostumando a viver daquele jeito e fica o novo normal dele, entendeu? E aí tem essa desinformação, que é uma coisa que me indigna, que tem uma mensagem sendo jogada por aí
de dúzia que tomar remédio faz mal, entende? E na verdade tomar remédio não faz mal. O que faz mal é tomar remédio errado. Sem precisar. É sem Que é precisar. um tratamento, né? Quando você tem a medicação. Não é uma coisa que você precisa tomar durante um período. Um período de determinado tipo de remédio junto com todas as outras coisas. Perfeito. Né? E aí tem a questão da ansiedade junto. O Brasil é o país da ansiedade. Recordista mundial da ansiedade. Onde que o cara acha isso? Eu não entendo Segundo também. Stanford. Essas Esses cara pesquisas aí tem também. Não, mas a turma tá louca. Tem um termo novo que chama brain rot. Vou trazer pra vocês aqui. Que é o cérebro. Fala inglês, tua voz fica mais grossa. Fica mais grossa. Brain rot. Que é o cérebro apodrecendo. E talvez você trouxe aqui, doutor, que a gente está com tanta informação que a gente não tem um recurso, não tem um aviso pra gente parar de ficar viciado na informação, na rede social. Você acha que o nosso cérebro, com o IA, que agora você viu que você me trouxe do Google, que agora a IA ela traduz, já faz tudo ao mesmo tempo. Eu preciso fazer um breakzinho agora, rápido. Ele vai responder daqui a pouquinho para você que está no rádio agora. Aguarde 2 segundinhos que o Reginaldo pediu um break. É o break da rede. Pode completar, por favor. Você que está nas outras plataformas. Minha pergunta é se o cérebro está apodrecendo. Se vocês acham que o cérebro está mais burro. Porque a gente tem a ferramenta, né, que é da internet e a inteligência artificial, mas se isso está deixando a gente pior. Eu diria que apodrecendo não, mas atrofiando com certeza. Qual é a necessidade que as pessoas têm hoje de realmente fazer uma pesquisa, de aprender uma nova língua? As pessoas não querem ter esforço para nada, elas só querem resultado. Então, eu acho que essa desinformação e essa necessidade de resultado rápido traz essa desinformação que ele traz, muito bem pontuada pelo Guido, de dizer que remédio faz mal. Por exemplo, a gente está na era agora das canetas de emagrecimento. Certo. E todo mundo chega e fala, pô, é um absurdo, tira o mérito do cara usar a caneta de emagrecimento. Mas eu digo, como é que tu veio para cá hoje? Carro. De carro. Você está usando a evolução tecnológica para deixar a sua vida mais fácil e chegar mais rápido no seu objetivo. Perfeito. Remédio é isso, pô. É usar a evolução tecnológica para deixar a minha vida mais fácil e chegar mais rápido ao meu objetivo com mais segurança. É só isso. Agora, não preciso usar, vou lá me automedicar, levei um chifre, tô triste, vou tomar remédio, tarja preta, aí ferrou. O problema não é o remédio, o problema é o remédio mal usado. Isso acontece nas empresas também. Números, Sami. Tu viu lá que tem um dado que diz que o prejuízo anual no Brasil com saúde mental chega a algo entre 375 bilhões de reais por ano. Eita. É quase como 4,7% do PIB e $1 trilhão por ano. Pessoa física e empresa. É que o remédio tem uma questão, né? Principalmente esses remédios para depressão ou para doenças da mente, eles não são instantâneos. Então você não consegue facilmente saber se está dando resultado ou não. Às vezes tem que demorar 15 dias, 20 tratamento, dias. né? Existe também o auto-engano. A pessoa pode achar que não está dando e está dando resultado, ou o contrário. Então isso acho que dificulta toda a avaliação. Precisa do médico. Aí vai o bom médico. Aí vai o bom médico, né? vai tecnologia. Cabe ao médico instituir um processo de tratamento que ele acompanhe o paciente. Vocês que estão nos ouvindo que estão em tratamento, não deu certo, não desiste. Um tratamento, um remédio para começar a fazer efeito, o remédio certo, 3 a 6 semanas, para estabilizar um quadro, 6 a 12. E às vezes para profundidade da depressão, a pessoa quer... Mas ela tem que estar acompanhada. Tem que entender que tá E aí doente, tem a que ser tecnologia tratada. de teste genético para remédio. Então, mas essa depressão que você está falando, que o cara fica estatelado na cama, que ele não abre a janela e tal, não é tão comum. Essa é a mais rara, graças a Deus é a mais rara. A maioria das pessoas que tem depressão vive com ela e vai se acostumando. Aí o que acontece? O cara já não gosta mais tanto de sair de casa, ele só vai do trabalho pra casa, o trabalho já ficou chato pra caramba. Não, mas isso é normal, se identificando tudo aqui. É nóis. Depressivo, Isso é nóis. tudo acabado. Ele só anda, ele só é casa, é casa, gravação e Eu vou disse, falar, acabou puta 3 ambientes depressão. só. Eu quero só falar uma coisa aqui, porque assim, ó, doutor, você fez um juramento que você não poderia falar nada dos pacientes aqui. Então, eu gostaria que não falasse mais sobre o meu caso aqui nesse programa. Tudo bem? Puta depressão. Então, cara, mas aí é que tá, olha só. Isso que eu tô falando, todo mundo pode sentir por um período de tempo. E depois passa. Então, Só que tu fica sentindo... Exatamente. Tu fica sentindo isso o tempo todo e só vai piorando e aí vai piorando. E aí daqui a pouco o cara já não sai mais de casa. Aí ele tá chorando porque vê um comercial de margarina na TV. E outra, gente, pra ficar com depressão...
todo mundo nota que a pessoa está diferente. Mas esse choro da Margarina na TV é falta de testosterona também, né? Não? Pode. Tá frescalhado demais também chorar pode. cortisol baixo do Daniel aí, ó. Boba ajuda. Para tratar a depressão, o médico tem que saber se os hormônios estão em ordem, se está tudo em ordem. Mas, Guido, não acontece muito também uma tentativa inconsciente, mas também consciente dessa geração de delegar 100% pro remédio que vai salvar a vida dela, não? Cara, tem de tudo. Porque tem que fazer parte dela, pô. Não tem pra onde correr, não. Pô, vai tomar caneta de emagrecimento, mas vai ter que fazer a sua parte. É que nem uma empresa. Aí nessas palestras que eu vou em empresa, outro dia tava lá numa palestra e o cara falou, tá, doutor, mas peraí, aí meu time, então, eu não posso cobrar meta, não posso estressar, o cara tem que ficar descansadinho o tempo inteiro. Cara, não tem nada a ver, né? É uma questão de equilíbrio. Cuidar da saúde mental, e eu falo isso na minha cadeira de empresário, não tem como tu não te cansar trabalhando. Lógico. Não tem como em alguns momentos tu precisar ir lá e fritar e passar do ponto. Não há como não fazer isso. Agora, se tu tá com o dever de casa feito, tu tem gasolina para gastar quando tu precisa. O problema é quando tu tá passado do limite todo o tempo. Por isso que o problema é ir no médico também. E ele descobrir que você tem Exato, se depressão. não fosse, não tinha doença nenhuma. Não tem. Exato, você tá bem. Você é o problema. Você vai lá, a água tá aqui, ó. Hoje. Só tem doença quem faz exame. A água tá aqui, ó. Então, mas Não, depressão é clínica. Doutor, você falou uma coisa muito interessante. Porque, por exemplo, se eu quebrar meu joelho, eu vou fazer um raio-x para ver o que eu tenho no meu joelho, o médico vai lá e vai falar, você vai precisar operar, você vai engessar. Mas na cabeça, não dá. Existe algum teste mais aprofundado, ou nos Estados Unidos, para você procurar um psiquiatra? Porque o cara fala a partir de um relato. Não é binário. Né? Então você não acha que poderia desenvolver nessa área da medicina um raio-x, um ultrassom na cachola para você saber exatamente o que a pessoa tem e não só verbalizando? O que a gente tem hoje é teste genético para ajudar a escolher o melhor remédio. Certo. Que é uma tecnologia que chama farmacogenética. Essa diminui o efeito colateral, aumenta a chance de acerto. Tu chega mais rápido, que nem dirigir um carro com GPS e o médico tem um GPS para guiar remédio. Agora, o diagnóstico de depressão e de ansiedade, pessoal, é um diagnóstico clínico. O psiquiatra é um clínico. Agora, não achem que isso é pura subjetividade. Não. Existem critérios muito claros. Cara, eu tô na cadeira de psiquiatra tem 30 anos, eu acho que eu já fiz mais de 110 mil consultas, é um montão. E o que é mais difícil? É o caso médio, leve, intermediário. O cara que tá ali, cara, 2 semanas, 2 segundos tu olhou o paciente na sala de espera, ouviu na consulta remota, tu vê que ele tá deprimido. Agora, no meio do caminho, e aí às vezes o que tu precisa fazer? Acompanhar o paciente. Vamos falar de novo daqui a 2 semanas. Um ajuste, né? Aqui e tal. Então, o tratamento, gente, é um processo. É diferente do que botar um gesso numa perna. É mais como uma fisioterapia. E o tratamento para depressão, para ansiedade, ele não é uma evolução linear. Tu vai ter altos e baixos, a interação com o ambiente. Tu não consegue isolar o cara que tá com pneumonia, tu fala, fica na cama, não pega chuva, não faz esforço. O cara que tá com depressão, ele tem que trabalhar, ele não pode ficar dentro de casa, ele tem que sustentar a família. Você não pode tirar o cara da vida real, né? Raramente. Eu só tô falando para usar a ferramenta da medicina para estudar mais o cérebro, né? Você falou de neuroplasticidade, o cérebro indica, né? No Parkinson tem uma zona que é mais escura, então você consegue estudar o cérebro. Esse é o meu questionamento. Boa. Tem exames que são em geral utilizados mais para pesquisa, onde tu consegue medir a atividade cerebral e associar isso com sintoma depressivo, mas não são exames que nós usamos na prática clínica diária. Certo. Compreende? Tá bom, tá certo. Por quê? É caro, é? Cara, eu acho que tem pouco equipamento desse tipo e sim. E o Brasil não tem muita pesquisa, né? No Brasil é complicado fazer pesquisa. A medicina no Brasil não aceita muito pesquisa, né? As leis brasileiras, elas são rígidas. Por isso que os Estados Unidos está sempre na frente, porque lá tem mais incentivo à pesquisa. E a interação entre o mercado privado e a Universidade Federal é difícil. A gente tenta lá propor pesquisa para a Universidade Federal, fazer parceria público-privada e não acontece. O nível de desistência nesses protocolos é muito alto? Porque quando o cara chega depressivo, ao meu ver, o cara, mesmo, pelo amor de Deus, salva minha vida agora, né? Aí tudo, vai demorar 6 semanas. Então, cabe ao médico explicar direito, informar bem. E agora olha só o paradoxo. Existe muita gente por aí tomando antidepressivo que não precisa. O gurizada lá tá triste, isso tu vê muito. Tô triste, vou tomar antidepressivo. Tem um monte. Mas
Tem muito mais gente que precisa não tomando. Mas é Perfeito. melhor. Você sabe que e as pessoas dizem isso porque a academia sempre. Eu estava vendo aqui um número, né? Que vocês gostam de número, por exemplo, qual é o país que tem mais gente matriculado em academia? Mas que vai? O Brasil. Que é a sua, que está associado. É Estados Unidos e depois Brasil. Não, é a Suécia. Suécia, querido, eu já falava. Proporcionalmente. 22% Não, estão. proporcional. Proporcional, sim, aí sim. Por exemplo, o Brasil, só 4,9% estão matriculados numa academia. E a maioria que está matriculado não vai. Mas é aquilo, bicho. É muito válida a comparação, a gente consegue extrapolar por lógica. Mas a gente tem uma base social de vulnerabilidade intelectual e financeira muito grande no país, pô. Olá, tipo, não dá pra dizer, todo mundo é igual. Não é, velho. Não. As pessoas... Hoje eu vejo uns mau caratismos na internet, eu prefiro achar que o cara é burro do que é mau caráter. E tem uma chance muito grande de ser mesmo. Acho que é mais mau caráter. Não, mas tem uma chance muito grande, é muito vulnerável. A pessoa não consegue compreender. Ela não entende o que está acontecendo ali. Tem gente que compra um monte de suplemento antes de ir pro nutricionista botar agora vai. Não vai, irmão. Não vai. É que nem o gordinho que fala que tá chorando, falando que você ficou de ajudar ele e não ajudou. Qual? Ou o gordinho que mandou mensagem outro dia pra vocês, falou: você prometeu me ajudar. E aí o Morgado, cara. Tipo, eu fui lhe ajudar e você não quis. Não, outro gordo. Era um morgado? Um morgado. Os caras falam, eu vou te ajudar. E põe aqui. Ele já aposentou. Ninguém ajuda o morgado, coitado. Vou te treinar. Desistiu, aposentou. Não, mas você vai no... mas tinha que levar o cara de caçamba pra academia também. Mas vai uma velha testuda, a cabeça de beluga. Mas você foi o primeiro cara, isso eu posso afirmar, pelo menos que eu vi, a debater na internet um negócio de body positive. Foi o primeiro, cara, que com humor... E você viu que a gorda fez bariátrica, né? Você acha que... Arthur Schopenhauer diz que o gigante acordou? Arthur Schopenhauer diz que toda a verdade passa por 3 fases. Na primeira, ela é ridicularizada. Sim. Na segunda, ela é violentamente rejeitada. E na terceira, ela é aceita como óbvia por si mesma. Exato. Então, Uma hora a assim, ficha cai. tem um filme muito bacana chamado O Homem que Mudou a História do Jogo, com o Moneyball. Sabe? Sim, é sensacional aquele bom, filme. bom. E no final daquele filme tem uma O frase Brad que é Pitt. isso que a gente tá vivendo hoje. Aquele gato, né, Sammy? Ó, Opa. cara dele. Ele é lindo! Que ele diz, velho, pessoal todo mundo que confunde tá muito disposto comigo. a mudar como o sistema joga, derrubar o muro, vai acabar ensanguentado. Porque quem tem a mão no botão ali, quer que tudo continue do jeito que tá. Ah, sem dúvida. Então, sim, eu fui um dos primeiros a bater de frente e dizer que, óbvio, obesidade é doença. Depressão é doença. Isso tem que ser tratado. Não existe isso de movimento Romantizar. na praia vai ter gorda. Onde é que viu uma placa que não podia ter gorda? Pois é. Não, Sempre só não teve dá, gorda. Só não dá pra ter muita, né? Então, treta. mas é a referência que a gente tem, né? Porque, por exemplo, a referência de uma medalha, uma pessoa ganhar uma Sim, medalha, tem que ser é algo- pra você se espelhar no cara que ganhou a medalha, não dar medalha É o pra todo herói, mundo. é sua melhor versão. Não é um ao mérito que todo mundo ganha uma medalhinha. Só que virou isso, por quê? Porque esse pensamento identitário e tal que a gente tá vivendo agora, Todos somos campeões. criou essa confusão na cabeça das pessoas, que todo mundo é igual e é uma maior mentira. A própria E Nike. aí onde é que fica a identidade? É isso aí. Onde é que fica a identidade? Aí E o cara, outra, as pessoas- aí o cara fica maluco. As pessoas se olham e veem pessoas na internet hoje e elas tentam, de alguma forma, encontrar similaridades que justifiquem o fracasso delas. Exatamente. É o vitimismo, é a obesidade, ela é feliz, ela tem dinheiro. Não tem, mano. Não é feliz, não tem como não. Existe uma relação direta e proporcional entre sobrepeso e tristeza. Existe uma relação direta. Então, cada vez mais que eu tô chegando num grau de doença física, o meu cérebro começa a adoecer também. O cérebro não é parte do corpo. Exato, o povo esquece, acha que é duas coisas diferentes, tá O ligado? cara pensa, né? Ó, tu pensa, sente, é o software aqui e tal. Tu não materializa que tudo que tu sente, pensa, é produzido no teu cérebro. E o cérebro é uma parte do corpo. Se Muito não tiver bem. Bacana, O papo hein? foi muito bom. Nosso horário aqui já, Encontro de já notáveis. chegamos, encontro de notáveis Falando aqui. e caçando. Vou colocar as redes sociais aí para você seguir o Guto e o Dr. Guido. Muito bem. Guido é muito bom também. Muito bom. Eu vou fazer o break agora do Reginaldo, agradecer a presença de vocês.